Muito Como é que é? bem, É para eu hoje. começar? Não entendi. Oi, então, hoje estou aqui com Everton, hein? E estou aqui no meu escritório virtual. Eu peguei o quadro dele aqui, ó, a foto dele. Ele ainda vai fazer umas correções ali no avatar para depois a gente fazer novas aulas, né, Everton? É isso aí. Seja bem-vindo aqui na minha casa virtual. Deixa eu só fazer uma observação para o meu amigo Mário, o Everton. O Everton. Devia ter treinado. O Everton. Tem, Beleza. tem um W aí que coisa de nordestino colocou aí na frente, mas tudo bem. Ah, Vamos lá, meu amigo. vamos É lá. um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Ah, que isso. É uma satisfação. Essa semana eu estou lançando essa sequência de aulas no Metaverso, é uma coisa inusitada, nova, né? Aqui dentro a gente consegue receber cliente, fazer reunião, ter uma experiência um pouco mais imersiva. E o Everton é arquiteto, mora em São Paulo e é o arquiteto futurístico. Me explica um pouquinho, o Everton. É isso aí, vamos lá. Eu sempre gostei muito de tecnologia e sempre quis entender como que a gente conseguiria atribuir isso à arquitetura, né? E hoje eu me considero um arquiteto futurista, então eu trabalho muito com projetos futuristas e basicamente eu não atuo em outros nichos, com outras tipologias de projetos. Então hoje o cliente que me procura, ele vem procurando esse tipo de diferenciação e essa integração do espaço com a tecnologia, com o futuro, com a ecologia, com o ecossistema, né? E Aham, sustentabilidade. Eu considero isso algo extremamente futurista também. Então, esse foi um dos pontos que eu encontrei de poder aplicar a arquitetura, essa ideia futurista, essa ideia de transformar o espaço, porque o espaço ele sofre muitas alterações de comunicação, né? E a gente tem que estar antenado ao que vai acontecer ainda dentro desses espaços. Então, eu trago isso por meio da arquitetura futurista para ter essa atualização e essa inovação. E só exemplificando um pouco mais do que é essa arquitetura futurista, que alguns aham, clientes inclusive me perguntam, tiram essa dúvida, a gente tem algo que é moderno, tem algo que é moderno, que é o que está em alta, que é as tendências que estão acontecendo agora, que já existem, né? sim. E eu digo para eles que o futurista é uma tendência que ainda não existe. Você tem que antecipar essa tendência, você tem que trazer essa tendência para agora. Então eu considero isso elementos que são futuristas. Tipo de material, de acabamento, de iluminação, tudo que tem, ainda não existe em larga escala no espaço, que a gente já consegue aplicar por meio da tecnologia de alguma maneira. Interessante. E o seu principal público, assim, é da parte de medicina? É certo falar isso? Uma das áreas que. Sim, sim, sim. Digamos que inicialmente sim, né? Teoricamente, todo mundo que se conecta com o meu estilo de projeto, tem algumas empresas que estão começando a se conectar com o meu estilo de projeto, mas a Aham, medicina é uma área que tem atualização o tempo todo, é o tempo todo se atualizando, o tempo todo novas tecnologias, novos procedimentos, novas áreas sendo implementadas, e é uma das áreas que mais tem essa tendência de buscar tecnologia e inovações o tempo inteiro, né? Porque a gente teve aí 2 anos de pandemia, do qual a gente conseguiu, historicamente, a vacina de uma maneira muito rápida, né, por conta dessas evoluções tecnológicas. Então, a medicina é uma das áreas que mais conecta inicialmente com a ideia do turismo por conta disso. aham. É, porque foi muito rápido, né? Hoje, por exemplo, a gente fala dos dados, né? Então, assim, a preocupação de um negócio estar contando dados, de ter a experiência máxima para o cliente, né? Com relação ao uso dos dados para depois, no futuro, a empresa crescer. Então, a medicina, como Isso, ela é, que tem a gente muitos chama de Big Data, né? Big Data, né? No início da pandemia, até Exatamente. por curiosidade, né, eu peguei uma planilha do Albert Einstein. E lá eu lembro que tinha assim, ó, a linha tinha o paciente e tinha umas 50 colunas com variáveis do corpo do ser humano, assim, sabe? Isso me chamou muita atenção, Uhum. muita atenção. Porque assim, hoje, no Brasil, né, você que está em São Paulo, o Albert Einstein é um hospital de renome internacional, né, Everton? Você deve estar mais perto aí.
deve conhecer um pouco mais, né? Esse movimento dos hospitais de São Paulo, né? Que é É, conceituado não e eu só no posso até Brasil, né? contribuir com isso que você falou. Eu posso até contribuir com isso que você falou sobre o Einstein, né? Que eu tenho contato próximo com algumas pessoas que trabalham no Einstein, eu consigo conversar bastante, entender bastante sobre os processos que ocorrem lá, com médicos, gente da gestão, da enfermagem. E eu posso dizer que o Einstein é o que é porque eles estão o tempo todo preocupados com melhoria. Eles não estão olhando para o que as pessoas estão fazendo. O Einstein é o Einstein porque eles olham para o que ninguém ainda está fazendo Que e como legal. eles podem fazer. Por isso Sim, eles são o Einstein. E é o que eu digo para muitas pessoas que me procuram. Ah, mas isso não é modinha, não, mas isso não conecta muito comigo. Você tem a oportunidade de ser pioneiro em algo. Aí foi, se você vai ser pioneiro, se você vai replicar o que eu já faço, né? Entende? Então, foi lá o que eu faço no Einstein, porque a proximidade eu tenho com os profissionais que atuam lá, é justamente isso. São metodologias, melhoria contínua, eles têm um departamento que buscam só melhoria contínua o tempo todo, olhando para todas as áreas e entendendo como nós podemos melhorar. E quando eu falo do trabalho que é feito na arquitetura, eu sempre digo para o cliente, antes da arquitetura ser bonita, ela precisa ser funcional. Porque uma aham, arquitetura que é bonita e não é funcional, automaticamente ela vai deixando de ser bonita com o passar do tempo. Ela vai deixando de ser bonita com o avanço ali do time. Então, isso é extremamente importante poder frisar com relação a essa associação da arquitetura com a medicina, porque a evolução contínua é o que torna, é o que traz a inovação. A busca pela melhoria contínua é o que faz você encontrar pequenos pontos que você vai melhorando e é literalmente isso. É uma melhoria lenta, devagar, mas contínua. Que é o que aham. nos trouxe hoje, por exemplo, para esse espaço que nós estamos conversando, né? Foi uma Sim. atualização de diversas outras tecnologias para poder chegarmos aqui. É maluco, né? Não, é muito interessante isso que você falou, porque se tem uma empresa que ela cuida com a funcionalidade, né, dos seus processos, né, de ter ali uma estrutura e sabe que, poxa, eu vou fazer uma construção aqui, que o cliente vai chegar, vai ter controle, eu não vou errar ele de sala, ele vai entrar numa sequência, né, tranquila, né? Imagina você olha a complexidade que é um hospital, né? Se você errar um processo ali, mandar para uma sala errada, né? Imagina. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está preocupado em inovar e dar esses saltos, o que que acontece? Eu tenho que garantir o básico, a confiabilidade, né? E aí eu te lanço essa pergunta, né? Como você pode ter muitas vezes projetos de inovação, de tecnologia, e garantir a confiabilidade momentânea? Tem que ter uma divisão, por exemplo, para inovação e coisas que feijão com arroz, digamos assim? Cara, essa pergunta é sensacional, porque você falou tudo, né? Você falou o segredo do negócio. Não adianta você querer trabalhar futurismo, você querer trabalhar em tecnologia, inovação, se você não conhece o básico. E como eu falei anteriormente, é um processo de melhoria contínua. E você só consegue melhorar aquilo que você conhece. Você só consegue fazer gestão daquilo que você mede. Você precisa medir, você precisa ter dados para você entender isso e a partir daí você propor as melhorias. Então, Mário, é exatamente isso. Você precisa fazer o básico, você precisa fazer um desenho básico bem feito, você precisa entender a proporção das formas. Eu, por Uhum, exemplo, duas coisas que eu utilizo muito, a proporção layout e gestalt. São duas técnicas uhum, de cheios e vazios, a outra de proporção, que eu utilizo na hora de implementar e de criar isso, porque são coisas simples que eu aprendi lá no começo da faculdade e que é literalmente o arroz com feijão da criação. Então a sim, galera acha que às vezes criação é só você deu um estalo e você tem um processo, você tem uma ideia, você vai lá e implementa. Não, são técnicas, é esforço, é suado para você conseguir implementar uma ideia inovadora, você trazer. E outra coisa, eu nunca coloco um projeto na frente do cliente e falo, ah, é isso aqui e pronto. Não. O sim. carpete, ele é esse por causa disso, disso, disso. Essa luminária, ela tá nessa forma, com esse formato, foi para conectar com isso. Né? Recentemente eu fiz um stand para um grande grupo de empresas agora, que eles têm um valor que eles fizeram quase que um negócio da tabela periódica, né? Que é o Ó, CO4 para eles. E eu conectei esses valores com um stand que teria 4 pilares.
que cada um desses pilares que falasse sobre isso. Então Uhum. o stand ele tem um formato de diamante, porque conecta com uma história do grupo, e aí os 4 pilares eles definem a cultura do grupo, da empresa, etc. Então não é do nada, é um estudo profundo do como você consegue extrair para a arquitetura, para o ambiente, essa inovação, essa tecnologia com base no que a marca emprega, para gerar algo que eu chamo, e que o marketing entende muito bem, que Uhum. é autoridade percebida, que é a pessoa exprimir essa autoridade, ela passar essa autoridade do que ela tem com relação àquele espaço, sem que ela possa, sem que ela precise falar. Então, por Sim. exemplo, o Einstein, um hospital extremamente tecnológico, nós temos lá em São Paulo, o Blanc também, que fica ali no Bandeirantes, que é um hospital que veio do Rio Grande do Sul, implementou agora em São Paulo, que é extremamente tecnológico. Sim. Eles têm uma sala de espera, para você ter uma ideia, que você tem todo um atendimento por tablet, com umas cápsulas individuais que você coloca na Netflix, você assiste o filme ali, do jeito que você quiser, enquanto você está esperando um Não, atendimento, uma consulta ou algo do tipo. que legal. Então, essa inovação toda, ela vem com base em algo que é básico, arroz com feijão, né? Algo que aquele que já é habitual fazer. E Sim. você só pode fazer isso quando você consegue imprimir esse básico. E aí trazer essa tecnologia. Então, tudo que tem ali é impresso dessa maneira, mas você precisa explicar por que tudo aquilo ali está ali. Por que esse pé direito é assim, por que essa luminária é desse jeito. Para mim, precisa ter esse contexto, precisa ter essa explicação. E até, que eu digo que tiver outros arquitetos aqui escutando a gente, né? É Aham. uma forma de você defender da sua ideia, de você defender o porquê que você colocou aquilo A ali. De que você segurança, né? não é um amador, que você é um profissional. É, E você fez uma leitura profunda, não é superficial. Seu trabalho não é superficial. Seu trabalho exige um estudo profundo do cliente, da marca, do cliente, tudo sim. isso. Não, isso é fantástico, porque eu forneço consultorias, né, em tecnologia, implantar a tecnologia em si, Asana, MS Project, essas paradas todas aí, né, que vai avançando. E uma coisa que eu faço muito, quando eu estou implantando, é ensinar. Então, muitas vezes demora, a gente grava, tem esse hábito de gravar, né, como se fosse pela última vez, para ficar para o cliente, o passo a passo, dar um motivo para a pessoa, né, do uso daquela ferramenta. Não é pegar e fazer só por fazer, né? Então, assim, tanto na área da arquitetura que você falou agora, do arquiteto, né, se sentir seguro, porque ele sabe dos fundamentos, né? Então, o entender os fundamentos é contra amadorismo, né? Que legal. Exatamente. Eu tenho uma Uau, eu vou surpresa usar para isso, ti hein? Vou depois. copiar de você essa. Hã? Entender os fundamentos é o contra-amadorismo. Gostei disso. Anota aí, que eu tô com as mãos todas ocupadas aqui, ó, porque eu vou fazer isso aqui agora, quer ver, ó? Anota aí, me manda no WhatsApp. Eu vou botar no meu código Não, eu cultura gostei lá. disso, eu vou usar isso aqui. Usa aí, usa aí. Eu vou botar no meu código cultura, o Everton. Eu acertei o nome, né? Agora sim, A agora pronúncia, foi. o Everton. Eu não vou esquecer mais, não. É o seguinte, aqui, ó, eu vou. Não, esse nome você nunca mais pode esquecer na sua vida. Não posso, exatamente. Ó, aqui, falando que. Inclusive, mano, a gente só para compartilhar com o pessoal, a gente teve um Hã? desafio aqui, né? A gente tá tentando essa gravação já há um tempinho e agora a gente conseguiu aqui ajustar e deu certo. É, mas por quê? Porque a gente quer fazer uma coisa inovadora. Não é qualquer coisa. Então, assim, o Everton tem muito conteúdo. Inclusive, eu abri aqui o próprio Instagram Opa, dele. Se quiser chegar aqui, ficar em pé, pode ficar aí, meu. Para mostrar um legal, pouquinho do agora eu tô vendo. Instagram, né? Do o Everton. Então, assim, aqui tem muita coisa legal, ó, que ele deixa lá. E tem coisa futurística mesmo aqui, ó. Parada. O cara Mano, você trabalha consegue com. vir aqui pra frente, do meu lado? Pera aí, do seu lado, né? Deixa eu virar aqui. Eu consigo. Aqui daqui, né? Pra gente ficar junto aqui. Eu tô do outro lado, né? Aqui, ó. Vem pra cá, pra gente ver junto. Aí, Aí, ó. isso, boa, boa. Esses avatares tem hora que parece que tem vida própria, né? É, Mas fala um pouquinho do não, seu desculpa te Instagram, interromper, que era com só isso. certeza tem coisa valiosa aí, mano. Ó, você pode rolar pra baixo um pouquinho aí? Tem o Posso. último post que eu fiz ontem, por exemplo, até fiz um stories agora comentando dele,
é esse Qual? que tem a Disney, porque isso casa muito com esse da Disney, isso casa muito com o que nós estamos falando aqui, né? Aham, Você que trabalha com implantação de software, com tecnologia, né? Você tem um cliente que chega para você com uma expectativa de, nossa, o que ele quer, e ele quer o aham, mundo ideal, ele quer aquilo incrível, não sei o quê. Só que, para a gente, nós sabemos que existe um caminho no meio termo entre o que o cliente quer, né, aham, e o que ele está disposto, ou o que ele pode pagar pela solução naquele momento. Então, nós, como profissionais, temos a responsabilidade de entender esse meio do caminho, de sim, entender qual é realmente o investimento que esse cliente pode fazer para que eu proponha um projeto dentro do que ele pode investir. E eu fiz sim. esse post mostrando isso, porque eu falei para o cliente, olha, cara, se você quiser em 10 metros quadrados, eu posso fazer a Disney para você, eu posso criar a Disney para você, porque a minha criatividade não tem limite. Isso eu posso bater no peito e falar, não tem limite. Só que na hora de nós vamos implantar isso, de tirar isso do papel, porque a arquitetura é obra construída, na hora de É. tirar isso do papel, você pode ter uma frustração do qual isso não cabe no seu orçamento. E aí eu vou chegar lá para você e vou falar, olha, lembra aquela Disney, o Magic Kingdom lindo que eu te mostrei? Então, ele não vai caber no seu orçamento, então nós vamos levar você pro Hopi Hari, tudo bem assim? E aí, Aham. você vai ficar legal? Você vai ficar feliz? Tava todo animado para conhecer o Mickey, agora tu vai lá pro Hopi Hari, né? Não É. desmerecendo, mas vamos É. comparar uma coisa com a outra, mas não tem comparação. São Sim. coisas do mesmo nicho, mas não tem comparação uma coisa com a outra. É a mesma coisa que você tem que alinhar essa expectativa com o cliente. E, naturalmente, o tipo de arquitetura que eu faço, ela já é mais cara para implementar. Porque são soluções diferentes, são soluções um pouco mais complexas, a mão de obra é um pouco mais trabalhosa. Né? Aham. Então, tem clientes que querem realmente muito isso e eles já sabem que eles precisam e vão ter que desembolsar um pouco mais para isso ser feito. Só que a gente super alinha essa expectativa do que ele está disposto a fazer e aí eu crio com base no que ele está disposto. Quando o cliente fala para mim, não, Everton, não quero limitar a sua criatividade. Não sei se você já escutou isso na sua área, né? Não, pode fazer, me Já. propõe que eu não quero limitar a sua criatividade. Eu falo assim para ele, tudo bem, você não precisa se preocupar com limitar a minha criatividade, porque eu consigo ser criativo dentro da minha meta. Aham. Mas, se você não quer que eu limite a minha criatividade, você tem que me garantir que você tem pelo menos 5 milhões para investir no espaço. Porque fora, se você não tiver, aí a gente vai ter que realmente conversar sobre valores. Porque nem eu sei onde pode ir a minha criatividade, entende? Então, se Sim. você não me dá limite, eu vou te dar um número. E aí você me fala se está de acordo. Se estiver de É. acordo, então eu vou trabalhar sem o limite para minha criatividade. Então eu queria enfatizar esse post que eu fiz com relação a isso, né? Todo mundo quer a Disney, mas a gente precisa entender em que momento que ela cabe no nosso bolso. Verdade. Isso Inclusive, acontece com você? não, inclusive eu queria pegar uma ênfase na questão dos métodos de gestão, né? Que é a questão do escopo versus tempo. O que acontece? Hoje as pessoas estão mais. A galera está muito focada em tempo, entregar no tempo e custo, né? Então, muitas vezes o Uhum. projeto eu tenho que deixar de fazer muita coisa que estava prevista para atender um tempo. Ou seja, hoje se usa os métodos ágeis que chamam Scrum, né? Scrum é nada menos que Sim, divisões de sprints, né? Que você cria ali um planejamento. O método Scrum, ele sim. obrigatoriamente tem que ser ágil naquele tempo que eu defini. Então, chegou aquela semana ali, passou 15 dias, eu tenho que entregar no custo, entendeu? Ao contrário Sim. dos projetos mais definidos de escopo. Então, por exemplo, eu tenho um escopo muito bem definido, qualidade aqui para entrega, então assim, não importa muito o custo, né? Então sempre vai ficar oscilando aí no tempo, custo e escopo, né? Uhum. E aí hoje o que eu vejo muito é isso, das promessas mais de Scrum. É você chegar para o cliente e prometer para ele, ó, você vai ter tal loja, vai abrir tal dia e vai começar já a faturar em tal dia, né? Ou tal data você vai ter sua landing page já para ter ali o lançamento dos seus produtos, do seu escritório, né? Ou das suas Ô, entregas. Mário, Então, acrescentando isso que você falou, cara, eu acho importante também a gente pontuar. Eu vou falar muito do meu mercado enquanto arquiteto, né? aham. E nós, como profissionais, a gente tem que entender que a responsabilidade de educar o cliente, ela é nossa. O cliente não Ah, tem que é. vir educado. Então, É, às vezes, o cliente chega para a gente, eu quero o projeto em 15 dias. A responsabilidade de falar para ele, ô João,
o seu projeto em 15 dias não dá para fazer por conta disso, tem esse processo, depois disso nós vamos fazer isso. Existe uma sequência que nós precisamos respeitar. Aham, Igualmente na obra. Isso eu falo para o cliente, eu falo, cara, a sua obra não dá para fazer em 45 dias, porque existem processos químicos até, não é nem aham, só de mão de obra, mas existe um processo químico. Por exemplo, se eu faço um contrapiso, eu vou instalar um piso vinílico, eu faço o contrapiso, coloco a preparação, faço o contrapiso lá de argamassa, faço a preparação e depois já coloco o piso vinílico em cima direto. O que aham. acontece? Que o argamassa, ela tem um tempo de cura, né? Do cimento lá, da argamassa. Sei. Ele existe um tempo natural de cura, é um processo químico que ele acontece dentro do espaço para que ele ocorra a cura desse material. Se eu Sei. chego e coloco o vinílico imediatamente, sem dar alguns dias para que isso aconteça, existe Aham. o processo de evaporação e cura da água que está ali dentro na mistura da massa, que ela vai simplesmente danificar o piso vinílico em alguns meses. Então, em 3 meses, o piso vinílico vai apresentar defeito, porque o material, o processo de cura do material, ele vai acontecer. É um processo químico, ele tem que Ele é acontecer. Então, físico, se eu não né? respeito isso, É. a transformação do que estava no estado líquido para o estado gasoso para o material ter aderência. É. Então, se eu não respeito isso, eu tenho problemas lá na frente. Aí o cliente acha que você que é um mau profissional, que você não fez o negócio direito. Não, mas você entregou no prazo que ele queria. Só que você Uhum. desrespeitou um processo químico do material que vai gerar um outro problema para você lá na frente. Então, a responsabilidade de falar para o cliente, não, sua obra não vai ser em 45, sua obra vai ser em 60, é a responsabilidade do profissional. Isso a gente tem que Sim. entender no nosso mercado, né? Exatamente. Eu queria exatamente fechar com isso, da responsabilidade do profissional, assim. Porque, assim, ó, hoje a proposta nossa de conversar, eu acho que a gente realmente, assim, ó, é um conteúdo muito denso que a gente entregou aqui. Então, assim, eu queria depois ver alguns detalhes né, para a gente fazer uma outra aula, uma outra entrevista contigo, sabe? Ah, eu já ia te pedir, então. Me chama de novo. Me chama de novo, Isso, que eu gostei. exatamente. A gente vai fazer um mais extenso. Hoje, assim, ó, é porque a gente está fazendo Foi um só encerra. um pocket, né? É, porque assim, ó, hoje você está fechando a chave de ouro a semana metaverso do Magela aqui. Inclusive, eu vou te Olha mostrar aqui. só, que honra, hein? Eu tô indo para São Paulo, a gente vai marcar um café aí, com certeza, né? Eu tô até me já auto fazendo um convite no seu escritório aí, meu. Se puder, tá louco. Não, o escritório é seu, é nosso, é nosso. Se puder, não. É uma obrigação sua estar lá comigo. Tá louco, mano. Aqui, ó, aqui é a constância. Então, o que acontece? Só para fazer assim, ó, eu tô nessa semana fazendo o lançamento, né, da venda da constância, que é o daily, né? Então é esse espaço virtual ou Gather, né, que eu crio ali com a pessoa. E aí todo dia eu vou encontrar com ela. Então eu tenho visto assim que nos projetos, isso, por exemplo, ser um bom profissional e falar, por exemplo, né, da responsabilidade de avisar o cliente, né, de um problema, do trem vai acontecer ali. Então eu tenho preferido encontrar com esses meus clientes diariamente, sabe? E se eu não Uhum. encontro, os projetos que eu encontro semanalmente ou quinzenalmente não estão avançando. Essa é a minha experiência. Então, assim, se todo dia Uau. com uma pessoa eu encontro com ela 15 minutos, a gente vai falar o que vai fazer, coisas que estejam bloqueando e coisas que ela já fez para ser executada em 24 horas, você concorda que por mais que eu não consiga executar no início, vai gerando um constrangimento se eu não faço a coisa acontecer? Imagina, todo dia eu vou encontrar com a pessoa, Com certeza. tá parado, tá parado. Poxa, vamos desbloquear isso logo. E aí é essa mágica que acontece, né? Então eu crio assim, né, o atendimento do WhatsApp, eu entro no computador das pessoas, ajudo a instalar, né? Hoje aqui, por exemplo, tem a Rita lá de Querência, a Suzane da construtora. E aí, por um mês, 997. Então, assim, é realmente o preço, assim, vai durar uma semana esse lançamento aqui, entendeu? E aí, com Show. isso tudo, vai tendo os over deliveries, né? Que eu chamo que é exatamente, por exemplo, uma coisa que eu vi agora do StreamYard.
é uma ferramenta, né, que usa para fazer gravações e conectar no YouTube, né? Essa semana eu já percebi que eles já estão concorrendo com o Loom. Ou seja, pelo StreamYard eu gravo vídeos e fica alojado nele. E eu compartilho o link por lá. Ou seja, na mesma ferramenta eu tenho a capacidade de levar para o meu YouTube ou criar um link ali só para compartilhar com os amigos de forma bem rápida. É uma coisa pequena, mas para quem está no dia a dia, você vai se transformando como um profissional, que é o que o Everton disse, que é você tem que avisar as pessoas, avisar os clientes, poxa, tem essa inovação, você vai ganhar tempo, né? A sua empresa vai ter escalabilidade agora, vai estar mais organizada, ela vai, por exemplo, ter processos. Então, eu estou com ele na mentoria, a gente está nessa semana da corrida, né, o Everton, para entregar terça-feira, né, código de cultura, processos ali, né? Então, Exato. não vai dar mais para a gente postergar se a gente diariamente se compromete com a equipe, né? E aí, se hoje, né, algum dos profissionais aí que estão vendo essa aula não consegue fazer sozinho, aí eu dou minha mão para te ajudar. É isso, Everton. Show. Obrigado, Mário, pelo convite. Estou à disposição para voltar aqui novamente para a gente aprofundar um pouco mais esse bate-papo de gestão, que eu acho que tem muito a agregar para a galera aí, viu? Tem sim. E aí vamos acelerar muito forte, né? Então, com relação a compartilhar o melhor conteúdo, porque é igual o Alex fala, né? A gente acaba entregando ouro, só que são as pessoas que criam as joias, né? E criar a joia é difícil, hein, Everton? Exatamente. É isso. É isso. Top demais, top demais. Ó, aqui, se você apertar o Obrigado, Mário, mais yes, uma ó, vez. você dá likezinho maroto, né? Aqui, ó, comemorando. É que o Everton tá pelo celular Show. e a bateria. Ó, você conseguiu aí, meu. Que legal. Conseguiu, ó. Até mais. Então tá, meu caro. Um grande abraço. Parabéns aí. Palmas é o C, ó. Boa. Palmas para você também. Valeu, Marão. Obrigado, Valeu. tá? Tá bom. Grande abraço. Obrigado pela paciência comigo. Não, que isso. Então, tamo junto aí, meu. Sempre investirei em você. Fica tranquilo. Grande abraço. Vou encerrar aqui.